Olá, meus queridos, bom dia. Cris está chegando aí e nós estamos voltando o nosso tempo juntos, caminhando aqui, mais esse tempo dos Salmos. E hoje estamos aqui sabendo aqui daqui a pouco quem está aqui com a gente, né? Olha aqui, os queridos aqui. Luiz Carlos, a Marli, o Luciano, a Adeline Dora chegando com a gente, o Rodibert, Marlene lá e o Egídio. Sejam muito bem-vindos, um bom dia para vocês. Nós estamos agora pensando aqui no nosso Salmo 78. Hoje vamos... Bom dia! Cris chegando aqui com a gente, ó, a Iris, o Luiz Fernando, Noemi, Paulo Roberto, a Hilda. Sejam muito bem-vindos, queridos. Friozinho gostoso para ficar na cama. O frio de Blumenau tá gostoso, né? Bom dia, adiantado 1 minuto, a Noemi já disse aqui, né? Mas estamos chegando, né? Agora já deve ser mais que 7 horas, né? O Almir, bom dia. Sim, já são 7h01 no relógio de alguns, Nossa, né? Meu Deus! Muito bem. E orando, né, pela nossa realidade, pelo Covid, por esse processo aí de contágio que tá bem forte, né, na nossa cidade, no nosso estado, né? A gente vai estar orando por isso. Hoje, mais aquele tempo juntos, onde a gente vai ler a palavra de Deus. E hoje, do versículo 32 até o 55 de Salmo 78. E aprendendo com o Salmo e orando com ele, que esse é o nosso objetivo nessa manhã. Isso aí. Então vamos ler o Salmo 78, do 32 ao 55. Muito bem. Peraí. Assim, só aqui. 32 ao 55. A despeito disso tudo, continuaram pecando, não creram nos seus prodígios, por isso ele encerrou os dias deles como um sopro, e os anos deles em repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com a morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era sua rocha, de que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero, não foram fiéis à sua aliança. Contudo, ele foi misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Repentinas vezes puseram Deus à prova, irritaram o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, do dia em que os redimiu do opressor, do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiam beber das suas águas, e enviou enxames de mosca que os devoraram e rãs que os devastaram. Quando entregou as suas plantações às larvas e a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não os poupou da morte, mas os entregou à peste.
Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como a um rebanho pelo deserto. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram-se no mar. Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel, para que nelas habitassem. Amém. É o 55, né? Isso mesmo. Nossa. Bom, esse Salmo 78, a gente estava comentando sobre ele tem os trechos onde o salmista, a poesia hebraica tem algumas características bem interessantes. Algumas delas são contados os versos, né? E cada período de versos ele trabalha no mesmo conceito. Então o Salmo 78 ele é cíclico, porque ele vai trabalhar exatamente nessa questão. Fala do que Deus é e Deus faz, depois fala da postura do povo, né? Depois fala do livramento dele, das ações dele, especifica mais e aí chega a uma conclusão. E aí vai para a próxima parte do Salmo. Por isso que ele é dividido em 4 partes ali, ou 5 para alguns, 6 para outros. Mas nós dividimos em 4 partes, porque eles falam as mesmas coisas de um modo diferente. Era um jeito de inculcar, né, de transferir esse conceito, esse princípio, através dessa repetição do Salmo. E aqui ele continua dizendo a mesma coisa. Então, no versículo 30 até o versículo 31, ele vai falar dessas ações, né? Versículo 17, né, até o versículo 17 vai falar a mesma coisa, versículo 31 a mesma coisa. E no versículo 32 ele começa dizendo, a despeito de tudo isso, a despeito do quê? A despeito do cuidado de Deus, a respeito da proteção de Deus, a respeito do sustento de Deus, a respeito do maná que caiu do céu todo o tempo, das cordonizes que vieram porque o povo estava pedindo carne desesperadamente, da água que foi jorrada da pedra, do sustento que Deus fez no deserto, das roupas que não estragaram, das sandálias que não gastaram. Então, a despeito de tudo isso, continuaram pecando. Esse ciclo, né, de continuar teimosamente, rebeldemente contra Deus. Não creram nos seus prodígios, ou seja, esqueceram o que Deus fez e o que Deus é. E aqui, lembra que a gente começa o Salmo dizendo, lembra, né, dos feitos do Senhor, compartilha isso com os filhos, que a próxima geração possa lembrar, não façam que nem os antepassados de vocês. O salmista está dizendo aqui, mesmo assim, os antepassados tinham toda essa história para ser contada, uma verdadeira enciclopédia, né, de feitos do Senhor, crônicas do Senhor, né, mas eles esqueceram, se rebelaram, e aí Deus teve que os encerrar, os dias deles como um sopro e os anos deles como repentino pavor. Veio o sofrimento, e aí o castigo. Nós estamos vivendo uma sociedade onde toda e qualquer conversa a respeito de uma punição, de uma postura mais firme dos pais para com os filhos, nós somos taxados de retrógrados, de agressivos, de abusivos, e a sociedade todo o tempo quer incriminar a correção. Porque exatamente nós queremos viver uma sociedade sem nenhum tipo de correção, sem nenhum tipo de rota, sem nenhum tipo de disciplina. Então esse discurso que nós estamos vivendo me lembra aqui, né? O povo, quando a gente fala em Deus castigando o seu povo, hoje parece até ser um crime fazer isso. Mas Deus tinha isso não como um castigo no sentido de fazer eles pagarem pelo que eles fizeram, mas era um jeito para eles começarem a entender que dói o pecado, que o pecado traz consequências danosas, doídas,
sofrimento na nossa vida. Então, o Pai eterno, amoroso, às vezes permitia exatamente que o povo passasse por isso. E não era um povo bonzinho. Né? Versículo 34 e 37 vai dizer aqui, ó, o ciclo, né, desse povo, a rotina deles. Sempre que Deus os castigava, então Deus mandava o castigo doído para que o povo pudesse mudar de mente. Então, olha só o que acontecia com o povo. Sempre, versículo 34, sempre que Deus castigava com morte, né, com dor, sofrimento, eles o buscavam com fervor e voltavam de novo para ele. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e de que o Altíssimo era o seu Redentor. Só assim para lembrar. Né? Eu não gosto dessa expressão, mas ela nesse momento encaixa muito bem. Não vem pelo amor, vem pela dor. Né? Não gosto disso, eu gostaria que as pessoas tivessem uma postura diferente, eu gostaria de ter uma postura diferente. E talvez seja o grande ensinamento. Não deixa Deus ter que dar ira, ter que dar castigo. Não deixa chegar às consequências de você ter que fugir da ira de Deus. Fuja, né? Corra para o amor dele. Né? Não provoque a ira de Deus, provoque o seu amor. Né? E aqui, olha só que coisa interessante. Versículo 36. Com a sua boca adulavam, com a língua o enganavam, o coração deles não era sincero e não foram fiéis à aliança. Ou seja, ciclo do povo em Juízes, a gente vai sempre ver castigo, arrependimento, busca, perdão e esquecimento de Deus. Que caía no castigo, arrependimento, perdão, né? Busca, perdão, esquecimento. Agora vamos parar um pouquinho, queridos. Sendo bem sincero, não é assim que acontece muitas vezes com a gente? A gente esquece de Deus porque as coisas vão indo muito bem. Você e eu estamos conseguindo administrar a vida. Então parece que Deus se torna um adendo. Até que as coisas da vida dão uma reviravolta. Uma pandemia aparece na nossa vida, uma revolta no mar, e a gente começa a perceber que a gente não consegue resolver os problemas e que a gente precisa de Deus. E alguns de nós, quando os problemas aparecem, se revoltam contra Deus porque Deus não ama, não quer, né, não cuida dele. Mas não, às vezes as crises que vêm sobre nós é para nos aproximar de Deus. E eu tenho dito aqui, benditas crises são aquelas que nos aproximam de Deus. Momentos difíceis na nossa vida às vezes são para nos despertar, para a gente não provocar a ira de Deus, mas provocar o seu amor. Porque a Bíblia mesmo vai dizer no Salmo que Deus se compadece de um espírito quebrantado. Um coração quebrantado Deus não desprezará. Então, quem quer provocar Deus, provoca o amor dele. Tendo a postura de humildade para aprender, para ver o que está errado, já perceber o erro, não ter o coração endurecido. Por quê? Porque o caráter de Deus é um caráter misericordioso. Aleluia por isso. E um dos versículos que eu mais cito aqui, talvez, nas nossas devocionais, e que também eu tenho, assim, gosto dele, porque ele é uma grande verdade, que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e elas se renovam cada manhã. Porque se Deus levantasse, eu sempre brinco, se Deus levantasse querendo fazer justiça, ele acabaria com o mundo e ninguém poderia questioná-lo, porque ele está sendo justo. Mas ele levanta toda manhã, a gente usa essa expressão levantar toda manhã, porque ele é misericordioso e ele dá mais uma chance. Olha o que o versículo 38 e 39 diz. Contudo, ele foi misericordioso, mais uma chance. Perdoou-lhes as maldades e não os destruiu. Vez após vez conteve a sua ira e despertá-la totalmente, sem despertá-la totalmente. Lembrou-se que eram meros mortais, brisas passageiras que não retornam. O caráter de Deus é misericordioso e fiel. Ele aplaca sua ira por amor a mim e a você. Todas as manhãs nós poderíamos ser consumidos e sem nenhum questionamento. Mas aqui o caráter de Deus, o 40 e o 41 mostram o nosso caráter. Olha como é que é o nosso caráter, a nossa índole, o que está dentro da gente.
Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram? Essa expressão é tão forte, né? Nossos pecados entristecem o Senhor, nossa rebeldia entristece o Senhor na terra solitária. Repetidas vezes puseram Deus à prova e irritaram o santo do Senhor. Esse é o caráter do povo, rebelde e obstinado, vez após vez. E aí ele descreve, mesmo esse povo, com essa característica, do 42 ao 51, ele vai descrever a realidade que houve lá no Egito. O amor de Deus, a misericórdia de Deus, o cuidado de Deus, protegendo o povo, sustentando o povo, guardando o povo e cuidando do povo. E ele manda as pragas ao Egito, exatamente porque o Egito estava oprimindo o povo de Deus e não permitia que o povo saísse para prestar culto ao Senhor. Então Deus levanta Moisés, Arão, e eles vão vez após vez conversando com o rei egípcio, que se parece muito com o povo de Israel, numa dureza colossal. Então Deus tem que fazer as pragas, e aí ele vai citar as pragas: transformar água em sangue, as rãs, enxames de moscas, a produção a gafanhotos, saraiva. A gente, toda vez que a gente vê aqui a nuvem de gafanhotos vindo lá, Argentina e tal, não tem como você não ligar a essa situação de ver. Imagina só a situação, a gente vendo ali um pé todo de laranja, todo coberto, não tem uma parte daquele pé de laranja que não tinha um gafanhoto ali, milhares de gafanhotos comendo aquela árvore, destruindo tudo. Essa era a realidade que eles estavam vivendo lá. Saraivas, granizo, anjos da morte, pestes que mataram os primogênitos do Egito. Isso aqui tudo para dizer assim: mesmo vocês sendo ingratos e rebeldes, eu os amo e eu cuido de vocês e eu os defendo dos seus inimigos. O opressor, eu redimo vocês do opressor. Eu retiro de vocês o opressor, eu cuido de vocês. E aí, versículos 52 a 55 vai dizer que esse Deus, esse caráter, esse Pai amoroso, esse pastor das nossas almas, que cuida de nós, mesmo que na sua ira, ele opta por nos amar e ter misericórdia. Ele ainda dá mais uma chance. Tirou do povo como ovelhas e os conduziu como rebanho, os guiou em segurança, não tiveram medo, e os seus inimigos afundaram no mar, assim os trouxe à fronteira. E aí, além de cuidar da gente, ainda nos dá um lar. Essa é o que o salmista está dizendo. Deu um lar, porque deu as fronteiras, conquistou a terra, expulsou as nações, distribuiu as terras por herança e as suas tendas às tribos de Israel para que nela habitassem. Além de tirar o povo lá do Egito, caminhou com eles pelo mar, mas preparou uma terra, a Canaã, ali onde hoje é Israel. A mesma forma Deus quer fazer conosco. Deus quer nos tirar da situação onde estamos vivendo, até mesmo na situação de pecado, de teimosia com Deus, de rebeldia com Deus. Deus tem falado alguma coisa e você não quer mudança, você não admite o seu erro. E mesmo assim Ele ainda amorosamente te tira e amorosamente ainda quer te conduzir até um lugar seguro. Nós cremos que Cristo Jesus aplacou a ira de Deus quando morreu por nós naquela cruz. E nós reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador. Então a ira de Deus foi aplacada, foi pago, foi propiciado no propiciatório divino aquela salvação. E por isso Ele amorosamente nos conduz até a Canaã celestial. Eu e você somos este povo. Por isso, nós já sabemos e desfrutamos do amor de Deus, mas não provoca a ira de Deus, não provoca a justiça de Deus, provoque o seu amor. E nessa manhã você faça a sua análise, assim como eu faço a minha, do que o meu coração está endurecendo com relação à ação de Deus, do que o meu pescoço está duro em reconhecer o meu pecado e os meus erros e me arrepender e voltar ao caminho que me leva àquilo que Deus tem para mim. Abre os seus olhos, abre os seus ouvidos, abre o seu coração
Confessa no Senhor que você tem sido, às vezes, rebelde com Ele. Ele tem falado ao seu coração, já ministrado ao seu coração, mas você não quer tomar uma decisão. Alguns não entregam o seu coração a Jesus porque acham que não precisam disso. Mas no momento mais difícil da vida, correm para Jesus. E depois que Jesus faz o seu milagre, cuida de você, você o abandona. É assim o povo de Israel. E assim às vezes sou eu e você. Então você que ainda não tomou uma decisão ao lado de Jesus, saiba que é em Jesus que se aplaca a ira de Deus contra a humanidade. É em Jesus que o fogo lá eterno não vai ser o lugar de habitação do povo. É em Jesus a salvação para aplacar a ira de Deus. E aí ele nos conduz até a Canaã celestial, onde nós viveremos com ele e desfrutaremos do seu amor, da sua presença. Você já tem Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Então não provoque a ira de Deus. Reconheça que você é pecador, assim como eu sou pecador. E o único jeito de aplacar essa ira, de pagar esses pecados, de retomar a posição que Deus tinha contigo e comigo, é arrependimento e a salvação em Cristo Jesus naquela cruz. Jesus já fez a sua parte. Agora você precisa fazer a sua, que é realmente reconhecer que precisa do Senhor Jesus. Que essa manhã seja manhã de salvação também para alguns, de entender que não basta dizer que tem fé, tem que entregar a sua vida a Jesus, porque assim como Ele entregou a sua vida por você na cruz, você precisa entregar a sua vida a Ele, para que Ele possa governar. E assim, aquele sacrifício da cruz ser válido para você, porque ali aplaca a ira de Deus, e você pode viver com Ele eternamente. Fuja da ira, não provoque a ira, provoque o amor de Deus. Vamos orar? Vamos orar por alguns queridos aqui. Vamos continuar orando por aquele casal que perdeu o filhinho que caiu na piscina no domingo, né? Tony e a Bruna, primos da Michele e do Tiago. Vamos continuar colocando o nome deles. A cirurgia da Annalise ontem foi tudo certo. Aleluia. Ela está bem, assim, tudo bem ali. E ontem a Gilsara pediu para nós orarmos pela filha Ana Cláudia e o Luiz Cláudio, que estão com Covid também, né? Segundo, não sei se a internet é verdadeira ou não, né? Mas que tem aumentado muito o número de casos, né? Então nós temos que realmente ficar em casa. Ficar em casa e quando sair cuidar para não acontecer alguma coisa mais séria. Acho que esses são os pedidos mais recentes, né? Sim. Tem algum aí? Eu nem olhei ali. Não, aqui não. Vamos orar então, né? Vamos orar, queridos. Porque o Senhor tem sido nosso refúgio nesses tempos de luta. Amém. Senhor querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor mandou seu Filho Jesus para morrer por mim e por cada um de nós. Obrigado, Senhor, porque Jesus é o caminho, a verdade, a vida, Senhor. E o Senhor é o Pai amoroso que nos espera. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos alerta, Senhor, quando estamos errados, que nos consola nas nossas aflições. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e só a Ti toda a honra e toda a glória. Obrigado porque o Senhor sempre está de braços abertos, Senhor, nos esperando para que tomemos a postura de realmente Te buscar de todo o coração, viver na Tua palavra, andar nos Teus caminhos. Senhor, perdoa o nosso pecado e não deixa a gente endurecer o coração. Senhor, que nós possamos ter o nosso coração realmente disposto a aprender, a obedecer, a querer viver uma vida contigo. Nos ensina toda manhã quanta coisa o Senhor tem para nós. Deus, obrigado porque o Senhor livra o seu povo, assim como tem livrado a mim e a
cada um de nós. Nós somos gratos pelos livramentos que o Senhor tem dado e pelas lições que o Senhor tem nos ensinado, de confiar, de esperar, de ouvir tua voz, de saber que o Senhor está agindo em nosso favor. Deus, age em nosso favor, coloca sobre nós a tua graça, que possamos ser pessoas agradecidas, e não só isso, mas que espalham a tua luz, o teu amor, o teu cuidado na vida de outras pessoas. Obrigado, Deus, porque o Senhor é o Deus que nos ama acima de qualquer coisa e que o Senhor planejou esse relacionamento comigo e com cada um de nós de uma forma tão especial. Nesse dia, Pai, nós queremos colocar e agradecer, em primeiro lugar, pela vida da Annalise, que ontem fez essa cirurgia e que já pode estar melhor. Senhor, obrigado porque o Senhor tem cuidado dela. Obrigado pelo resultado dos exames que foram tão bons, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem se manifestado na vida dela e clamamos sobre a vida dela cura total, Senhor. Senhor, nós continuamos clamando pelas famílias enlutadas, o tio do Luciano lá, a família deles que perdeu o tio, Senhor, a família daquela senhora que lá da dona Dulce falou, Senhor, que o Senhor esteja ali também. Senhor, eu quero pedir sobre essa família, a Bruna e o Tony, que perderam um bebezinho. Senhor, a família da Michele, que está realmente, Pai, sofrendo com essa questão, que o Senhor esteja com eles ali, consolando e, acima de tudo, colocando tua mão de graça, Deus. Obrigado pelos livramentos que o Senhor tem dado a nós, mas esses queridos que têm sofrido perdas, a Adelina, a Rosana e os outros todos, Senhor, que o Senhor console, a família da Mônica também, cada um deles, Senhor, que o Senhor console e coloque a tua mão de poder e graça. Clamamos pelos nomes que estão com Covid, que precisam da tua intervenção, Senhor. Quero em especial colocar a vida dos filhos da Gilsara, a Ana Cláudia e o seu esposo, Pai, a filha, né, dela, no caso. Que o Senhor esteja com ela também, tratando para que ela possa se recuperar bem, Senhor. Coloco a vida do Milton, que está hospitalizado, que o Senhor esteja com ele ali, cuida da Graça e de todos eles, mas em especial recupera ele para a honra e glória do teu nome, Deus, e nos livra dessa doença tão difícil, Senhor. Livra as nossas cidades, os estados, o nosso país, o mundo, Pai. Dá, Senhor, graça para que possamos correr para longe, que esse vírus seja eliminado de uma forma que só o Senhor pode fazer. Nós queremos colocar a vida daqueles que estão lutando contra outras doenças, a vida do Nilson Fortunato, que precisa da tua intervenção. Ajuda ele, Senhor, a se recuperar, cura ele para a honra e glória do teu nome. O Egon, o pai da Cleo, que precisa da tua intervenção, Senhor, põe tua mão de graça sobre a vida dele. Ontem a Luciana me pediu para orar pela tosse, Senhor, que às vezes são coisas que nós não sabemos o que é, mas que o Senhor esteja ali, Senhor, provendo recuperação, cura completa na vida dela, Senhor. Nós clamamos, Deus, tira as dores, os males que vêm às vezes sobre nós e que não sabemos nem identificar o que é. Deus, tantos que têm pedido sobre doença tão séria, Senhor, as químios da Márcia, do Paulo, irmão do Paulo, Senhor, esses queridos todos que precisam realmente que o Senhor intervenha. Nós clamamos, Deus, tem misericórdia de nós, nós precisamos do teu amor, da tua graça e da tua manifestação sobre nossas vidas. Eu também ainda quero colocar diante do Senhor tudo aquilo que tem nos deixado entristecidos, aqueles que estão entristecidos, que o Senhor renove o ânimo, Pai, dê graça, dá emprego para aqueles que estão procurando. O André, nós colocamos diante do Senhor, outros queridos que têm procurado, abre portas, Deus, e usa nossa vida para ser luz.
e que tenhamos o nosso coração sempre gratos, porque o Senhor é o Deus tremendo na nossa vida. Obrigado por esse dia. Guarda-nos, livra-nos de todo mal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, nós te agradecemos, porque em meio a tudo isso, o Senhor nos dá momentos para parar e pensar na nossa relação, no nosso relacionamento contigo. E nessa manhã, ó Deus, nós queremos confessar que o nosso coração, ele tem características, ó Deus, de rebeldia. E se não for o teu Espírito Santo nos corrigindo a rota, estaríamos, ó Deus, na mesma proporção do que o Salmo disse, Senhor. Pai, não permita que o nosso coração endureça, nem que nosso pescoço seja endurecido, a ponto da gente não poder se submeter e nos curvar diante do Senhor. Queremos reconhecer a sua majestade, queremos reconhecer a sua soberania, o seu domínio, o seu governo sobre as nossas vidas. E pedindo a Deus que o Senhor nos dê essa sabedoria, Deus, para lhe obedecer, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, Pai, não nos deixe insensatos, ó Deus, enlouquecidos, correndo longe do Senhor, esquecendo do Senhor. Mas nos dá, ó Deus, essa dimensão de que é o melhor lugar de estar. É na Tua presença, te obedecendo e vivendo, ó Deus, os valores da Tua palavra. Pai, a Tua palavra diz que eu escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti. Então, Senhor, nos faz lembrar de toda manhã, Senhor, que não há lugar mais seguro a não ser, Deus, na Tua presença. Pai, que essa manhã seja cheia do Seu cuidado e que aqueles que estão vivendo, Deus, algo que não estão mais conseguindo crer no Senhor, que, Pai, traz sobre eles essa confiança, essa fé, esse depósito da vida no Senhor. E aqueles que nessa manhã entregaram sua vida ao Senhor, dizendo: sim, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor, não posso viver sem o Senhor, andei muito longe do Senhor. Pai, recebe esses nomes e os escreve no livro da vida. Oramos, ó Deus, para que o Senhor continue conduzindo as nossas vidas com o Teu poder. Pai, conduz a nossa cidade, conduz as nossas lideranças. Ó Deus, conduz o nosso prefeito, a sua equipe, conduz o nosso governador e a sua equipe, conduz, ó Deus, os deputados estaduais, os vereadores, os deputados federais, os senadores, conduz o nosso presidente e a sua equipe, ó Deus, os ministros, conduz, ó Deus, o ministro da saúde, conduz, Senhor, o ministro da economia, para que de maneira poderosa, Senhor, a gente saia dessa pandemia. Obrigado porque tenho ouvido, Senhor, muitos queridos dizendo que o Senhor tem cuidado de cada área e nada tem faltado. Ó Deus, continua abençoando e que a Tua bênção estenda sobre esse dia e sobre essa semana, sobre esse mês e sobre esse ano. É o que oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Você falou do mês, né? Hoje é dia 31 de julho. Estamos encerrando. Amanhã começa um novo mês, o mês de agosto. Hoje à noite, queridos, 20 horas é o último... Só falar uma coisinha aqui, ó. A Noemi ainda está colocando aqui para a gente orar pelos amigos que estão com Covid. A Maria, Isabel, Rubens e Tiago. Que Deus proteja a filha deles, Vamos né? estar Vou colocar aqui, sim, em oração. na nossa lista. Tá? Queridos, hoje à noite é a nossa última oficina de oração e convido vocês a estarem com a gente lá, 20 horas no YouTube, participando conosco. Você também pode colocar teu pedido de oração lá, vai ser orado por você também. E no domingo, né, teremos o nosso culto online às 10h30 também, então todos estão convidados para participar conosco. Então, até hoje à noite. Lembrou do coro? Existe um lugar, Senhor, no centro da sua vontade. Eu estou tentando lembrar aqui, Paulo. Faltou só a melodia. Estou tentando lembrar. Um lugar, Senhor, no centro da sua vontade.
vai ser difícil. Mas se eu lembrar, segunda-feira nós cantamos aqui. Nós cantamos. Manda bom? um áudio, né? Manda para mim um áudio lá no particular, que depois já sei a música, tá bom? Então, até hoje à noite e domingo também, 10h30, né? 10h30, nosso culto, tá bom? E esteja orando aí por nossa assembleia, provavelmente dia 16, né? Para a assembleia da igreja, onde a gente precisa tomar algumas decisões, e uma delas é homologar o nome do pastor Cleverson para ser um pastor junto com a gente aqui, a nossa equipe pastoral. Tá bom? Deus abençoe, queridos. Bom dia. Um bom dia.